RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá! Bem-vindos ao nosso Duas Mulheres no Sofá. Um sofazão. Lindo, maravilhoso. Um ônibus para muitas convidadas. É Para um bom bate-papo. É sempre bom, né? Nosso papo, né, Lila? Assim, descontraído, à vontade. A gente sempre brinca, assim, não é, na verdade a gente não brinca, a gente comenta que nosso programa é uma conversa entre amigas. Com certeza. Sobre assuntos que estão pipocando, assuntos relevantes, assuntos que estão né, na boca das pessoas e às vezes até já anunciando tendências, tendências, A conversa aqui, ela é sempre muito gostosa, né, Marla? Eu e sempre acho, muito... Nem sou suspeita, né? E muito rica, né? Porque a gente sempre sai com algo novo, algo para pensar. Daquela cutucada, né? Daquela cutucada. Eu adoro isso, né? Aliás, eu queria até sugerir e pedir, por favor, para os nossos telespectadores de todas as plataformas digitais ou no canal 524 da NET, onde estiverem mundo afora, mandem sugestões pra gente, perguntas, participem. É super bacana quando há essa interação e cada vez mais, né? A gente tem essa possibilidade. Sim, o endereço da RDC ali no Facebook acabou de aparecer, tá aí o endereço do YouTube também, vocês podem deixar recado pra gente. Isso aí, nós temos nosso Instagram pessoal. Também. Quer dizer, é só dar uma catadinha que a gente já vai aparecer, com certeza. E tem o WhatsApp também, que é o 998159990, que vocês também podem mandar sugestões por ali. É isso aí. E hoje o tema do programa é um tema que justamente eu acho que ele já vai acender algumas luzes, né? Nós vamos falar de presente e de futuro. Com certeza, presente e futuro. E para mim ele já está bem dentro dessa ideia do que vem por aí, né? Dentro do futuro e do que a gente pode esperar, né? Uma tendência, como tu disseste lá no início. É isso aí. Gente, o tema de hoje é super bacana, como todos, né? Óbvio. Não. O tema de hoje é liderança. Na verdade, a gente vai conversar sobre os líderes do futuro, ou quem são os líderes hoje que estão dominando as empresas, os negócios, as ONGs, as escolas, às vezes uma casa, né? Às vezes verdade. Uma escola, ou eu brinquei até com as meninas hoje, um grêmio estudantil de um colégio, não importa. A importância que um líder tem é indiscutível, mas a gente quer hoje discutir que características que tem esse novo líder neste novo mundo que se apresenta, né, Lila? Não dá mais para pensar como antigamente. Tudo já mudou, o mundo está passando por uma grande mudança, nós estamos passando por uma grande mudança e antes de começar aqui o programa eu estava conversando um pouquinho com uma das nossas entrevistadas, uma das nossas convidadas, desculpa, a Marta, e eu estava falando para ela que eu me impressionei muito quando eu assisti, eu tenho acompanhado algumas declarações, entrevistas do CEO do LinkedIn, o Jeff Weiner, e ele tem falado muito sobre uma liderança compassiva. Né? E essa forma de liderar, ele explica que é o líder, o gestor líder, saber se colocar no sapatinho do outro, ver pela perspectiva do seu funcionário qual é o limite máximo. Não só empatia, ele diz que a empatia é diferente. A empatia eu sinto o que tu está sentindo. Quando eu sou assim compassivo na linguagem dele, né? Tu vai vestir, tu vai olhar pelas lentes dele, pelo olhar dele, até onde tu podes ir. Então, esse gestor vai cobrar até onde aquela pessoa pode ir, nada menos que aquilo. E ele diz que isso, e os números que ele apresenta no LinkedIn, olha, eu vou te dizer, comprovam que pelo jeito funciona. Tu falaste um aspecto bem interessante, que é justamente essa questão da terminologia específica da área, né? Hoje em dia a gente fala assim, headhunter, LinkedIn, né? Tem muita gente que de repente não sabe o que é isso. Então a gente vai hoje falar sobre tudo isso e muito mais no Duas Mulheres no Sofá, que são 3, que são 4, que são muitas, que já está começando. Então, intervalo? Acho que sim, né? Já voltamos. Oiê, estamos de volta e a gente já está dando umas risadas aqui, coisa boa, né, Marta? Porque a gente quer que justamente esse seja o ambiente, né? Uma conversa entre amigas. Marta, que prazer te receber aqui. Vou deixar agora a Marla te apresentar bem bonitinho, né? Mas eu tô dizendo que eu tô adorando. Na verdade, eu tô adorando estar aqui também. É importante até para quem ligou agora, né? Porque a gente também tá chamando. Venham, liga a TV, vem para cá. O programa de hoje é sobre liderança, sobre
quem é o líder do momento, o líder do futuro, quem são os líderes das empresas, o que as empresas estão buscando em novos líderes. Então a gente vai discutir um pouco isso. Mas eu reforço que não é só nas empresas, gente, em qualquer lugar, até a liderança da própria casa da gente. É importante que a gente saiba algumas regrinhas que só nos ajudam. Por isso a gente hoje convidou umas amigas aqui, umas convidadas que sabem tudo desse assunto. A gente começa aqui com a Marta Hurd. Ela é Headhunter, ela já vai explicar o que é Headhunter. E ela também é diretora de uma empresa, a Prospecta, que é uma empresa justamente especializada em hunting. Exatamente. Que é o que tu vai começar explicando. O que faz uma Headhunter, ou até traduzindo o caçador na verdade, de cabeças? O que eu faço, o que um Headhunter faz é a tradução do nome. A gente caça cabeças, mas talentos. Na verdade caçamos talentos, né? Então, Prospecta é uma empresa de seleção de profissionais, né? E a gente busca talentos e busca conectar oportunidades, empresas, negócios a talentos e assim, de trazer um resultado para ambos, né? Que o profissional pode... Tipo pode assim, encontrar. eu tenho uma empresa, pode ser um armarinho, pode ser uma multinacional, não importa. Eu quero buscar um gestor para o meu negócio, um executivo para o meu negócio. Aí eu procuro uma empresa de hunting, uma pessoa, uma headhunter, que vai buscar no mercado uma pessoa que se adeque, que se adapte ao meu negócio. Exatamente. E claro que dentro disso, né, tem todo um processo em que o nosso papel inicial é entender o que é a necessidade do nosso cliente, né? Então, a gente começa tudo por um briefing, né? Entendendo o que é o perfil que ele precisa, entendendo o contexto, entendendo a empresa, o negócio e o perfil, né, do profissional, que daí passam por competências técnicas e habilidades e atitudes, né? Que a gente estava falando, assim, que acho que é um ponto, assim, hoje o profissional ideal, vamos colocar entre aspas, ele passa por habilidades bem relevantes e que fazem a diferença do negócio. E pessoas como tu, né, da tua área, também da área da Elisa Oca Bertazzi, que vai estar com a gente aqui daqui a pouquinho, justamente analisam esses perfis e essas empresas. Exatamente. E até balizam, né? Olha, gente, vamos por aqui que vai ser melhor para a empresa, vamos por ali que vai ser melhor para o negócio, etc. Então, dentro dessa história de ser um headhunter, do trabalho que executa um headhunter, que é um termo que muita gente escuta e às vezes não identifica, estou saindo do meu emprego, eu não estou satisfeito onde eu estou, vou procurar um headhunter, eu vou procurar alguém que me coloque numa empresa. Dentro disso, desculpe. Eu vou te corrigir. É que tem um outplacement, né? Exatamente. Eu ia ter... E essa sopa aí as pessoas também confundem um pouco. Porque o headhunter busca o talento e o outplacement, uma empresa, consultoria de outplacement, recoloca profissionais do mercado. Outplacement, é fora do mercado, mas, assim, do lugar que nós, deveria. como headhunters, com muito prazer recebemos profissionais, porque são as pessoas que a gente quer conhecer para depois também estar fazendo essa conexão com oportunidades. E tu tem que ter, eu imagino, uma carteira, né? De executivos para várias áreas, desde um super mega executivo que tem um salário de um patamar alto até um gerente de uma determinada área, de uma empresa menor. Essas pessoas, assim, digamos, essa cartela de clientes, elas são pessoas que podem estar empregadas no momento, trabalhando numa empresa, e não pessoas que ainda, tipo, pro outplacement, né? As duas coisas. As duas coisas, sem dúvida. Porque não importa, eu quero buscar a pessoa que, na minha visão, na visão do meu cliente, atende a demanda. Sim. E essa pessoa pode estar onde estiver. Por isso que eu tenho que caçá-la. E até assim, como é que é essa... Desculpa, Marla, eu sou super curiosa, assim, como é que é esse processo de busca? Na verdade, assim, né, é quase um investigativo, detetive, né? Depois eu volto a falar do perfil, que eu acho que é também bem relevante, mas assim, na medida que a gente entende o que é a necessidade do cliente, a partir das informações levantadas, a gente vai, então, fazer um mapa de onde esse profissional pode estar, mapeia, né? Assim, e começa a buscar a partir de várias fontes. Sejam os profissionais que estão lá já no meu cadastro, sejam profissionais instrumentos como o LinkedIn, que tu tinha falado, então a gente usa muito as redes para isso. Ou assim, existem profissionais que não se colocam e que estão quietinhos e daí é detetive. Eu tenho que ir lá, tenho que pensar, essa empresa talvez seja uma boa escola, vou tentar ver quem é o profissional que está lá. Então, é um trabalho. E aí, só para completar justamente esse ponto, antes da gente entrar nas características e nas habilidades, né, que é para isso que estamos aqui. Sim. Uma coisa que eu acho curiosa, porque eu convivo um pouco nesse ambiente e escuto muito, também sou uma interessada, como eu disse,
a Lila, é um ambiente também de um certo sigilo, né? Porque muitas vezes, por exemplo, o gestor que tu buscas, o teu ideal para aquela empresa, está numa outra empresa já colocado. Então tem que haver todo um trabalho delicado. É um valor importantíssimo para o nosso negócio. Pelos dois lados. Muitas vezes a empresa está buscando um profissional numa situação que pode ser uma reestruturação e é um sigilo pela empresa. E pelo profissional também, o cuidado de não expor ninguém. Então, ele a todo momento, assim, o nosso ambiente é um ambiente de sigilo, de receber um a um, então é uma coisa muito até porque, cuidadosa. né, Marta, assim, tem um aspecto que eu acho muito legal de ser colocado, simples, para encerrar o ponto, é que é muito equivocado, deselegante e antiético fazer leilão. Quer dizer, uma pessoa que está numa empresa, recebe uma outra proposta, olha, a outra empresa está me dando tantos mil a mais, então isso não é legal. Então, o sigilo também é bom nessa hora, quer dizer, se valorizar, mas e eu vou dizer, essa coisa de leilão, leilão em si, de tomar lá da cá, e eu também concordo contigo, assim, não é uma postura muito adequada e é muito mal profissional. vista. Então, o profissional que tem essa atitude, ele fica muito mal visto. Ele já perderia muitos pontos, não perderia, assim, tipo, numa avaliação. Até porque não deve ser isso que deve guiar um profissional. Deve ser o propósito, deve ser a oportunidade. Que era aquilo que a gente falou antes, né? Agora voltando pro perfil, então, né? Estávamos falando antes. Um pouquinho antes de começar o programa, a gente estava conversando, né, sobre a questão, assim, que provavelmente dentro do perfil, né, Marta, da questão das habilidades das pessoas, como estão sendo valorizadas hoje. Que eu até citei para ti o Jeff Weiner, que ele falou, né, que eles estão buscando cada vez mais as pessoas pelas habilidades, não pelo diploma, da onde a pessoa tem o diploma em si, né? É isso, sem dúvida, né? Assim, a gente sempre diz, né, que a pessoa entra pela formação e sai pelas habilidade, é o grande valor, né? E falando um pouquinho assim do que são hoje as habilidades que eu vejo, tu falasse assim, né, o presente, o futuro e o presente, né, as coisas se misturam. O líder novo, na verdade, é o líder de hoje. Sim. Porque essa nova economia que está aí, ela já está posta. E a coisa está em transformação todo dia, né? Está em transformação todo dia. Então, assim, primeiro, assim, o que eu vejo como um novo líder? Essa nova economia posta, onde a gente tem mudança de hábitos, a gente tem mudança de poder, né? A gente tinha o táxi, agora tem o Uber, então o poder nas grandes empresas já não está mais ali. Esse é até um tumulto de mercado. Isso é o que a gente está vivendo hoje, né? E dentro disso, o líder, ele cada vez mais ele tem que ter uma agilidade cultural, assim, de abraçar ser global, de abraçar a diversidade. Ele tem que ser e acho isso um ponto super relevante, um líder que equilibra o empreendedorismo e, ao mesmo tempo, equilibra... O humano. Também, mas é que vai passar por isso, mas que equilibra, assim, o status quo, assim, de que o dia a dia, aquilo que sustenta a empresa, ele se mantenha, porque é o que vai sustentar a mudança, e ao mesmo tempo seja inovador e empreendedor, que é o que vai... fazer com que a empresa sobreviva a essa inovação toda que tem. Esse eu acho que é um grande desafio. Nossa. Tu manter, né, o que existe, que é o que vai, né, gerar o capital para mudança, enfim. E a coisa de conhecimento constante, assim, de buscar o conhecimento, né, o lifelong learning, assim. E, além disso, a coisa de, assim, ser muito ousado, o profissional flexível, o profissional, enfim, né, essas são características que eu vejo muito. Quando a gente brifa uma posição, tem algumas habilidades que são recorrentes, independentes. As comuns, as que todos pedem. E que tem sido muito forte isso, assim, independente do perfil de negócio, aparecem muito constantemente. Então, eu quase diria que esse é o perfil, considerando habilidades, que é o profissional ideal. Que são? Empreendedorismo, atitude empreendedora, e como tu disse, isso serve para a vida. Eu não diria que é só para uma empresa, é para tua casa, é para outros. O que é atitude empreendedora na prática? Na prática é tu tá num negócio que não é teu, por exemplo, e tu assumir ele como se fosse teu e inovar e trazer soluções e pensar nele, não, mas eu... abraçar como teu. Também, então, exatamente. Então, o senso de propriedade, a atitude empreendedora, a curiosidade. Então, aparece muito a coisa do profissional curioso que está querendo saber tudo o que está acontecendo e que está buscando conhecimento, que tem a humildade de entender que o que ele conhece hoje, amanhã já não é uma verdade.
A resiliência, eu diria que resiliência é a palavra de ordem. Olha que bacana. É de ordem, porque a gente sempre... Acontece exatamente como a gente quer e tem que estar preparado. Exatamente. Então, tu cai, tu levanta e usar aquelas adversidades como propulsores, né? E trazer tua equipe contigo nesse sentido. Então, eu diria que resiliência é uma palavra super de ordem. A coisa da proatividade que tu falasse e que daí passa por uma questão que eu acho bem relevante e que é muito, muito atual, que é a coisa do fazer, né? O líder, assim, que faz, acima de tudo, assim, eu acho que a gente vem de tempos em que a gente testava, planejava, depois de muito tempo ia lá e fazia. Evitando, com medo que desse errado. Hoje em dia não tem esse tempo. Tu diz isso do ponto de vista do líder ou do ponto de vista dos funcionários do líder? De todo mundo, porque o líder vai trazer os funcionários com ele. Seria tipo aquela versão beta que todo mundo fala. Tipo, a gente está fazendo e está testando. Estamos fazendo e testando, fazendo e testando e ajustando. Isso aí. Não planeja, testa e depois... Exatamente. Porque o trem está passando muito rápido e se tu vai planejar muito, se tu vai... Não, isso fica muito caro também. Né? E acredito que tu planeja, como o trem tá rápido, quando terminou de planejar aquilo, já passou do corpo. Então, eu diria que tudo isso, né, somado a uma capacidade de gestão, que daí tem um monte de coisa que envolve, né, e de trabalhar em equipe, seriam características que eu fico muito à vontade, assim, de dizer que seria de um profissional ideal, considerando as informações que eu trago, assim, dos meus clientes. Enfim, é esse profissional que faz, que não tem medo de errar. Como é que tá o mercado? Assim, o que tá hoje, faltando? dentro desse... Porque daqui a pouco vai virar a Elisa Bertazzi, que vai falar desafio. sobre treinamento. Quer dizer, a gente vai justamente entrar em como chegar nesse perfil. Né? Eu vou te dizer, assim, eu acho que essa mudança toda, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele está muito ansiogênico, as pessoas estão muito tentando encontrar seu lugar nesse novo momento e estão aprendendo. E eu vou dizer que o grande desafio é encontrar a pessoa que tem essas habilidades, que tem esse... E outra questão que eu acho bem importante falar é a coisa do propósito, né? Eu acho que o líder anterior, ele tinha também essa gestão muito baseada em visão, missão, processo. Exato. O líder atual, ele tem muito tudo baseado a sua gestão baseada na agilidade, na inovação e no propósito. Estar aberto também, e as pessoas para trabalhar, cada vez mais, as pessoas para trabalhar numa empresa, eles procuram ver eles compram o propósito da empresa. Sim, tu sabe que o próprio Jeff Weiner, eu tô falando dele porque eu li tanta coisa dele em vários sites, assim, das universidades norte-americanas e esse programa. E ele disse também que hoje os funcionários, as pessoas que estão buscando as empresas querem isso, elas se unem às empresas pelo propósito e pelos valores. Ele usa core values, né? Até ele diz os valores... Os valores da organização. Porque, assim, até essa juventude, usando o exemplo que vem, eles... muito mais do que antes, eles pesquisam. Eu quero saber o que a empresa faz, eu quero saber os valores da empresa e eles compram isso. Se eles não se identificam, não vão. Bom, eu enquanto vendo a geração que eu tenho em casa, eu observo exatamente isso. E aquela relação, Marta, que antigamente se observava nas empresas, que era o líder, ou o chefe, que eu não gosto dessa palavra, mas ok, o líder ou o chefe, causava medo, porque ele tinha uma voz de comando, ele era uma pessoa... Isso está totalmente antiquado. Totalmente. Quer dizer, um líder que realmente quer ser um verdadeiro líder tem que afastar totalmente essa ideia. Tem que comprar também a ideia dos seus subordinados, de trabalhar em equipe, conhecer as suas dificuldades. Independente de ser líder ou não, de trabalhar. Tem uma coisa que eu acho muito legal que eu li esses dias que dizia assim, poxa, o líder da empresa, ou seja do negócio que for, como nós estamos falando, ele tem que também entender que os seus subordinados, eles têm família, eles têm uma religião, eles eventualmente podem querer frequentar a igreja, eventualmente eles vão querer fazer yoga ou uma ginástica, enfim, eles têm uma vida pessoal que só colabora e corrobora para que a empresa seja bem sucedida. O líder ele tem que ter essa visão. Né? Ele tem que ter cada essa vez complacência. Mais, não vai funcionar se não tiver. Não é, enfim. Uma curiosidade aqui, eu tive um gestor, assim, um líder, quando numa época que eu trabalhei muito tempo em departamento de marketing, assim, e eu sempre tive líderes que eu admirava, e um deles que eu muito admirei era uma pessoa super transparente, assim. Ele tinha, eu brincava que ele era papo reto, assim, mas era uma coisa que para a equipe, como eu via que somava, isso também é importante, assim, sabe, que a pessoa que tenta solucionar tudo, não cria clima, assim, e essa transparência na forma de lidar, assim, era uma coisa que me chamava muita atenção. Sim. E é isso que tu fala, eu acho que essas características,
essa é uma delas também, as que eu falei, a que tu falou, são características que inspiram, e a liderança, ela passa por inspiração, né? Então, na medida que tu causa isso que ele te causou, te inspira e tu quer ir junto. Isso um líder precisa, né, desenvolver e trazer com ele, porque ele vai trazer o time E a todo. liderança, ela não é necessariamente uma questão inata da pessoa, assim, pode ser desenvolvida. Com certeza, características que fazem parte, né, da liderança podem ser desenvolvidas, sim. E parte, daí talvez a Oca depois vai falar mais disso, mas assim, de tu ter autoconsciência, né, das tuas fortalezas e do que tem que desenvolver, e a partir disso treinar, exercitar e colocar em prática e receber feedback. Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu vi uma entrevista muito bacana que a Marília Gabriela fez num canal com acho que era um headhunter ou um coach, uma pessoa dessa área, assim, de carreira. E ele questionava hoje essa política de dizer assim, desde a faculdade ou desde a escola, olha, fulaninho, ele é bom em matemática, mas ele é ruim em português, então precisamos trabalhar o português. E na opinião dele, estava se criando uma sociedade de medíocres, porque as pessoas, ao invés desse menino, por exemplo, trabalhar muito a matemática e se tornar um líder, né, um expoente naquela área, acabava deixando a matemática de lado para trabalhar o português e criar uma média. Então, essa pergunta é justamente para fechar com a outra, quer dizer, um líder que não é nato, ainda vale a pena investir? Ou como é que isso acontece, inclusive para o tipo de empresa diferente, né? Sim. Não, com certeza. E claro, assim, eu falei de um conjunto de habilidades e atitudes que, claro, a gente não pode acreditar que vai ter um super-homem, né? Mas todas são trabalháveis, sim. Investir no que realmente tu é bom. Mas eu vou te dizer que eu acho que algumas coisas, especialmente em termos de habilidades e atitudes, também não dá para focar só numa coisa. Tu tem que equilibrar mais. Elisa Oca Bertazzo depois, o que ela acha dessa história, exatamente. né? E Marta, olha, até me esqueci o que eu ia perguntar agora, tu falou da Elisa, me fugiu na cabeça. Mas o que eu queria saber, assim, a gente estava falando sobre, tu disseste assim que a pessoa pode desenvolver, né? Mas aquilo que ela já tem uma aptidão natural, que é o que a Marla estava falando, que aquilo a gente pode reforçar mais ainda para que ela se destaque naquilo, né? E até, assim, reforçar no sentido de que ela entender que ela é boa mesmo e ela usar acreditar. Exato. E já te aconteceu algum caso de alguém que chegou à conclusão que não era líder? Que assim, que começou, começou como líder e depois chegou e disse, não, eu não quero mais isso, eu acho que eu não sou um bom líder. Tu já viveu algum caso assim? Eu acho que a gente talvez tenha que separar a liderança de gestão, diferente. Sim. Né? Então me explica, já gostei. Mas na verdade, assim, é que eu acho que liderança é isso, assim, é muito mais inspiração do que a gestão em si. Atividade em si. Entendi. Entendeu? Tá. Enfim, eu acho que... Diz a tua pergunta de novo. Se já te aconteceu alguma vez de alguém, assim, num processo de dizer, não é pra mim isso. E acontece muito. E eu acho bárbaro a pessoa dizer assim, olha, eu não quero assumir a gestão, eu sou um técnico, e daí a gente tem as carreiras em Y, que justo isso, daqui a pouco o cara é uma pessoa profissional, ele é super bom no que ele faz e ele não quer assumir uma gestão. E para crescer na empresa, teoricamente, ele... No passado teria que crescer numa gestão. Mas não, tem carreiras de especialistas que podem gerenciar esse tipo de perfil, né? Que legal. Marta, tu acredita que acabou o nosso tempito? Não acredito. Não. Voou. Bom, agora a gente vai complementar esse tema com a Elisa que está chegando aí, mas pô, queria super te agradecer. Eu agradeço. Muito obrigada pela riqueza de informações, adorei, já aprendi mais um pouco aqui contigo hoje. Que bom, né? e eu com você. E depois tem mil outras coisas pra gente conversar, acho que nós vamos ter que retomar esse tema. Acho que sim. Marta Hurd, obrigada, a nossa headhunter de hoje. Intervalo e já voltamos. Não, gente, a mulherada é ótima. A gente dança, a gente ri no intervalo. E, aliás, a Marta Hurd deixou um recado aqui, pediu que eu só lembrasse, que nós não comentamos aqui, uma coisa super importante e bárbara, que ela disse que hoje em dia, quando as empresas vão até os headhunters para pedir, estão precisando de um líder para sua empresa, eles não estipulam mais se esse líder tem que ser um homem ou uma mulher. Isso acabou, beleza? Obrigado, senhor. Valeu, Marta. Agora vamos à nossa entrevistada. A gente jurou que não vai mais chamar que a entrevistada é convidada. A nossa convidada desse bloco é Elisa Oca Bertazzo. Oca é um apelido que tu, né, colou ali no teu sobrenome. Colou no nome, né? Mundialmente conhecida como Oca.
Eu entendo isso. Eu sou a Lila Tu também. é a Lila. A Elisa Lila Oca... não é nome? Não. Não. Não, o nome dela é Marília. Meu nome é Marília. Nós somos uma dupla sertaneja, tu não sabia? Marla e Marília. Marília. Muito bem. A Elisa Oca Bertazzo, ela é especialista em gestão de atendimento e serviços, consultora de varejo, mas ela está aqui hoje para falar sobre o treinamento que a Elisa executa diariamente. Ontem mesmo tu me estava dando já uma palestra, fazendo um treinamento em empresas, inclusive treinando e preparando pessoas para serem líderes, executivos de empresa. E aí, a gente conversando, tu disse que eu já queria começar falando da questão disso ser nato. A pessoa já nasce com essa veia da liderança, sim ou não? Um pouco sim, um pouco não. Quando eu estava na faculdade, me formei em administração de empresas em 1990, eu me formei. Lá naquela época, na administração, a gente dizia que liderança era nata. Ou a pessoa nasce líder ou não é. Isso evoluiu, mudou. E por que tinha esse discurso, assim? Porque tem características da liderança que realmente a gente nasce com essas características. E outras não. Exemplo? Que características são essas? Então, por exemplo, a gente falou ali de inspiração. Para inspirar alguém, eu preciso me comunicar bem, entrar na mente da pessoa, saber entender, ouvir o outro. Isso é uma habilidade de comportamento que pode já ter eu nascido. posso ter. Eu posso ter essa facilidade. Ou desenvolver. Eu, por exemplo, Oca, tenho essa facilidade. Tem gente que não tem. Então é mais fácil para mim treinar isso do que para alguém que não tenha essa habilidade, por exemplo. Não, e também... Então foi uma evolução do entendimento do que é liderança. Antes a gente achava que tem que nascer líder. Ou nasce líder ou não nasce líder. Hoje não. Claro Hoje que tem pessoas que nascem com essa estrela, né? Nasce com a gente todas vê. as características que precisa. A gente vê grandes Daí empresários. É uma bênção, E, Oca, deixa eu... Aqui uma dúvida assim que eu tenho agora te ouvindo. Essa questão de que a gente deve trabalhar muito as nossas paixões. Como é que é isso? Tu treina, tu não treina? Aquilo já é uma paixão tua? Como é que tu vai melhorar ou se desenvolver naquilo? Como é que é essa história das paixões? Bem simples assim. Tu gosta de falar? Gosta, né? Sim. Tanto é que tu tá num programa. Marla gosta de falar. Eu gosto de falar. Estamos a gente tem habilidade de comunicação. Imagina nós trabalhando numa contabilidade. Imaginou? Que é biblioteca. Nós e o computador. Uma biblioteca, ambiente numa de silêncio. biblioteca, assim, arquivando o livro. Sabe? Porque se fosse no atendimento da biblioteca, até talvez a gente ia aí, gostou desse livro? Aquela placa é? do silêncio, por favor, já nos afasta daquele lugar. Agora, sim, pegando um pouquinho do gancho lá da Marta, a Marta é um pouquinho no antes, né? A Marta é no antes. Tá. Então, a empresa chega lá e diz para ela, eu quero isso. Ela encontra, como ela falou. Nem sempre a empresa tem claro o que ela precisa. Né? Então ela vai lá e diz para Marta, eu quero isso. Mas ela não sabe que ela precisa disso aqui também. Ou ela não valoriza isso aqui. Né? Então, mesmo ela usando o serviço de um profissional para procurar com tempo, porque para procurar a pessoa certa, a gente fala que é a arte do garimpo e da lapidação. Né? Garimpo, Marta, lapidação, Oca. Olha que interessante. Então, ela garimpa a pessoa e ela demora para garimpar. Então, imagina o cara assim que vai para a mina garimpar diamante. Ele vai hoje lá, garimpa, pega um monte de brilhante e volta para casa com um saco cheio. Se fosse assim, nós todos aqui estaríamos lá, né, gente? Eu tava caçando diamante. Em outras palavras... Não, demora. Exatamente. Em outras palavras, você está dizendo que isso leva tempo. Quer dizer, é um treino que não é que não para nunca. E eu, em treinamento, eu sempre pergunto assim, uma pergunta que tem, quando que tu começa a recrutar? E daí a pessoa diz, quando eu preciso, quando eu tenho a vaga. É antes de abrir a vaga. É sempre. Né? Tu tem que ter um banco, assim como a Marta tem um banco de talentos na empresa dela, a empresa também tem que ter um banco de talentos. Inclusive de funcionários que já estão lá dentro. Que é muito bacana para suprir as necessidades que ela precisa. Né? Então, e para isso ela tem que ter, desculpa, Marla, para isso ela tem que ter aquela consciência do que ela quer, que tu falaste.
Né? E também porque do que ela quer. A Marta falou assim, tecnicamente, o que um líder precisa. Mas daí para uma empresa, vamos pensar assim, uma empresa mais formal, né, que não é, vamos tirar o varejo que é dinâmico, que é aquela coisa, barriga no balcão, já é outro perfil. Sim, tem datas específicas, vai trocando. Então, daquela lista que a Marta falou, para uma empresa talvez seja essencial essa metade daqui dessa lista. E para outra, essa metade daqui. Sem querer acabar com a profissão da Marta de headhunter, mas a empresa, ela também tem que estar investindo em treinamento dos seus funcionários para que eles estejam aptos também a eventualmente ocupar um cargo, porque é o que todo mundo quer, né? Crescer na empresa. Sem acabar nem a da Marta e nem a minha, né? Porque daí quando eu chego lá, eu pergunto assim, o que é mais importante para a empresa? Contratar ou treinar? Daí todo mundo diz, treinar. Agora, se tu contratou a pessoa errada, tu vai treinar, daí dar murro em ponta de faca. Tu fica tentando fazer essa pessoa desenvolver alguma coisa que ela jamais vai desenvolver. E dentro do teu e até trabalho, nem ela Elisa, buscou, assim, né? Porque se ela... Não. Porque não foi não era o que ela queria também. E a outra coisa, assim, que eu queria voltar também no assunto e explicar do meu jeito, porque como eu faço treinamento, né, eu tenho que encontrar um jeitinho assim, 1 mais 1 é igual a 2. E chegar quem tem casa, tá certo? Sabe? Isso aí. Então, assim, o que eu explico? O que é a liderança? Tem 2 coisas que uma pessoa num cargo de gestão faz. Ela gerencia as coisas, então coisas ela gerencia. E pessoas ela lidera. Okay. Então, as coisas, o que é? É o inventário, é o estoque, é a planilha, é o custo, é o lucro. Isso daí ela gerencia. Com técnicas Agora, bem específicas. Bem específicas e bem diferentes das técnicas de liderar. Para ela ter uma planilha lá com um resultado bom, né, um resultado positivo, ela precisa do quê? Das pessoas. Ela lidera as pessoas. As pessoas que ela lidera que vão construir esse resultado. Então, se as pessoas não estão sabendo o caminho a seguir, né, o que tem que ser feito, o resultado lá não acontece. Na vida real, assim, na prática, o que a gente vê? A pessoa querendo gerenciar, né, muito mais do que liderar. E tem líder que a gente vê falando assim, ó, como é que tá aí com a equipe? Tá bom? Tá legal? Não, tá legal sim. Tô gostando, eu tô aprendendo a lidar com as pessoas. Opa, né? Opa. Tipo, tchau, vem outro. Tchau, vem o próximo. A pessoa tá aprendendo que é uma coisa. Não que a gente assim, não aprenda diariamente, mas é um negócio essencial, claro, sabe? Não, e daí as coisas que eu escuto dentro, assim, é tipo assim, eles estão em conflito. Tá tendo um conflito lá com a equipe. Tem um que tá reclamando de tal coisa. Isso não é comigo. E é. Claro. Né? Ele tem que gerenciar, ele tem Pois que é, então, administrar. baseado nisso que eu queria saber de ti, assim, ó, nos teus treinamentos, quais são as habilidades, voltando à palavra anterior, do bloco anterior, que tu tem observado que tu tens mais que trabalhar, quer dizer, quais são as carências que o mercado ainda tem, que as pessoas não estão conseguindo suprir, que tu observa, assim, até para dar o toque para quem tem em casa, eu preciso pensar nisso, me ligar nisso, buscar um atendimento. Se eu fosse, assim, ó, um que dá problema sempre, uma característica, assim, que dá problema sempre é a comunicação. A habilidade de comunicar. Então, eu tenho lá o processo, tá aqui o processo, bem bonitinho, desenhado. Daí eu vou lá e treino a pessoa. É isso aqui que tu tem que fazer, tá aqui, perfeito, vai lá e faz. Aí a pessoa chega lá, não entendeu aquilo que tu falou. Não entendeu? Mas ela vai lá e tenta fazer. Aí quando ela volta, o líder chega e diz, pô, mas eu já te expliquei, como é que tu não conseguiu fazer ainda isso? E a outra situação é que a pessoa pega o processo e ela acha assim, não, esse processo não tá legal. Vou mudar por minha do meu conta. jeito. Porque na outra empresa eu sempre fiz assim e eu acho que assim é melhor. Então, preciso que a gente chama de acreditação de processos. Então, não é só ter o processo, é ter o processo e o funcionário, a equipe, acreditar que aquele processo... E tu tocou num ponto rapidamente aí que eu acho, me parece importante, que é a questão de também deixar os vícios de lado. Os vícios da antiga empresa não vêm junto, né? Não, cada empresa tem uma forma de funcionar diferente da outra, né? Isso daí é teoria e prática. Teoria e prática.
Na teoria, funciona. Eu tenho que deixar lá. Na prática eu trago. Então, na teoria, eu tenho que deixar o problema em casa. E como é que tu trabalha nos teus treinamentos esse? Tu consegue trabalhar, tipo, pra pessoa, vamos deixar para trás o que desapega do que ficou lá, né? Como é que tu faz isso, Oca? A gente vai falando, tem ferramenta, tem que estudar. Mas é tem possível. É água mole e possível. pedra dura. É possível. É água mole. E às vezes tem umas que a gente já tem que dizer, ó, essa daí não... Mas é que assim, ó, a questão, tu falou num ponto que eu acho fantástico, que tem tudo a ver comigo, com a Lila, com o ambiente que a gente vive, que é a questão da comunicação. Porque comunicação é um problema nas famílias, nos grupos de amigos, numa empresa de comunicação. No WhatsApp. A comunicação é um problema. Vamos para um microcentro, né? Uma família, pai, mãe, 2 filhos. Pô, pai, tu não me disse que hoje a gente ia jantar fora. E o guri se organizou para sair com... Já falhou a comunicação ali. Tu imagina isso num ambiente macro, em pessoas que às vezes não se falam, que não tem os canais corretos. Estreito, então, realmente, a comunicação, ela merece a nossa atenção. Eu não posso contar casos assim, dando nome aos bois. Não dá nome aos bois, mas fala mas do... eu posso contar o caso. Sim, pode. Uma vez a gente chegou numa empresa e o presidente entregou um treco assim, ó. Olha assim, botou na mesa e disse assim, isso daqui é a estratégia da empresa. A estratégia tá aqui, né? Tudo que a gente tem que fazer para dar certo. Agora, o que está acontecendo? Como que eu faço para isso daqui chegar lá embaixo, na prática? Porque tem que chegar na linha de frente, que é quem faz a coisa acontecer. Né? Então, a estratégia está aqui, ou está assim, desenhada num calhamaço, mas como que ela chega? Né? Sim. E aí o cara vai lá e diz assim, aí, gente, é para fazer isso. As pessoas entendem outra coisa e fazem aquilo. Tipo telefone sem fio, aquele. Totalmente. Ou uma interpretação de texto totalmente... direto. Que loucura. E aí eu acho que as empresas buscam, por exemplo, a Marta para contratar em algumas vagas. Marta Hurd, nossa entrevistada do bloco anterior, uma headhunter, só para quem ligou agora. Não em todas as vagas. Né? Então, se a gente pegar lá o presidente, os diretores, né, a gerência intermediária, coordenação, para tudo é importante. Isso é uma coisa que eu queria saber. A gente definir o perfil e saber quem... Mas daí, às vezes, pega assim, tu que tá bem aqui, não quer agora ser a gerente vocês estão falando. Aí a pessoa ela é operacional, ela gosta de ser operacional e ela não tem vontade, não tem característica, mas daí pinga uma cenourinha na frente, né, um prêmiozinho aqui, um outro incentivo ali, a pessoa embarca, né, porque nem sempre a pessoa tem claro assim, uma vez vou. E isso aí, e daí, a pessoa acaba se prejudicando. Uma vez promova até tornar incapaz. Uma vez eu fiz Sabe que nessa entrevista, numa dessas entrevistas que eu tava fazendo que eu tava vendo com o CEO do LinkedIn, ele também fala isso. Que às vezes a coisa, que o ato mais compassivo é tu tirar a pessoa dali. Porque se ela não consegue... Executive Officer, tá, gente? Pra quem tá em casa, que é o antigo presidente, ela agora diz que se a pessoa não tem condições mesmo de fazer aquilo, é melhor tu tirar ela dali, depois de ter uma conversa com ela, do que deixar ela ali. Porque ele diz, uma das coisas que ele fala que me chamou muita atenção, que ele diz assim, que o próprio fato da pessoa saber que ela não está cumprindo, não está dando o melhor dela, diz que isso acaba com a pessoa. Vai acabando com a autoestima, com a confiança, e o que vai acontecendo? A pessoa vai murchando cada vez mais e respondendo, dando cada vez menos. E outra, eu fiz um curso... Assim, em uma frasezinha... eu não fiz um curso. Só um pouquinho. Em uma frasezinha, é a vaga certa para a pessoa certa. Exato. É o que eu quero falar. Não tem incompetência. Mas aí não também tem é uma competência. Uma vez eu fiz um curso no Sebrae, que era exatamente esse o caso. Era um cara que era advogado, assim, ele fazia pão muito bem. Aí, no final de semana, as pessoas iam na casa dele e, faz aquele teu pão maravilhoso. Aí, todo fim de semana tinha a função do pão. Aí, ele começou a fazer 10 pães, 20 pães. Abre uma padaria. Ele abriu uma padaria. Aí, a padaria fez sucesso. Abriu outra padaria. Abriu a terceira, a quarta, abriu 10 padarias. Aí, ele saiu da operação e foi ser dono de padaria. Adivinha o que aconteceu? O negócio quebrou, porque o pão era horrível. Porque ele era bom fazendo pão. Resumo é isso. Também tem, né? E aí a importância de um bom líder, né? A Marta Hurd, e de um bom treinamento de um bom líder. Quer dizer, cada um no seu quadrado. É isso. Cada um no seu quadrado. Voltando, então, se a pessoa escolhe, se o líder escolhe aquela pessoa errada para vaga, isso aí. Ele também, de certa forma, é responsável por isso. Claro. Total, né? Total. Porque ele não tem definido exatamente o perfil que ele precisa, né? Porque ele pode definir de um jeito simples. Eu quero uma pessoa
com essa, o que é essencial, né, em palavrinhas. Eu quero uma pessoa comunicativa. O Walt Disney dizia assim, ó, uma frase que ele dizia: contrate o sorriso e treine a técnica. Então ele dizia assim, na Disney todo mundo tem que estar assim, ó. Onde é o banheiro? O banheiro fica ali. Onde é o banheiro? O banheiro é ali o dia inteiro. E daí de manhã até de tarde, rindo, feliz. Aí cria um padrão, né, também. Mas rindo, feliz, tu vai contratar uma pessoa que não gosta de rir para fazer isso? Sim, sisuda, não dá. Então ele falou isso, contrate o sorriso, que significa comportamento contrata, técnica a gente ensina. Por isso que a Marta falou aquela coisa do diploma. O diploma não que seja o de menos, mas a técnica, o jeito de operar, eu vou ensinar, porque quem sabe da minha empresa sou eu. Então, eu ensino a técnica. Às vezes, eu preciso algumas coisas. Eu tenho que contratar um contador, eu preciso que ele tenha um curso superior. Né? Claro que eu não tô... Saiba fazer, né? Trabalhar com aquilo. Um advogado precisa ter o diploma. Sim, claro. É óbvio. São características que também a gente vai buscar. Mas, então, acho que tem esse problema todo aí. Por isso que é legal, por isso é justamente essa pauta, porque o líder, ele tem características muito específicas e que não necessariamente são aprendidas numa escola, muitas já vêm com ele. Então, esse é bem o mote do programa de hoje, que também era o que a gente falou, né? Às vezes não é só o líder da empresa, né, gente? É o líder da casa, voltando ao início, é o líder da casa, é o líder no colégio, quer dizer, é trabalhar a liderança. A liderança é um valor hoje em dia. Falando em líder de casa, alguma vez, olha, eu bem curiosa aqui, né? Alguma vez tu já teve algum caso, assim, em função do trabalho na empresa, de alguém que precisava resolver alguma situação doméstica que chegou em ti, assim? Por exemplo, a pessoa que tem que liderar, resolver alguma questão doméstica que está trabalhando ela no ambiente profissional ali, na A gente pode fazer um programa só disso, contando os causos. Sério? Adorei, combinado. Causos. Combinado. Sério? Pode até virar uma palhinha. Gostei. Conta um zinho. Uma vez numa empresa eu cheguei, estavam as psicólogas assim desesperadas porque o cara tinha avançado a linha e dado em cima das meninas. Exatamente. Mas até as vezes, de fato. E daí uma delas era casada do sofá com um brigadiano. O brigadiano foi pra frente da loja, deu um bafafá, deu uma confusão, parará. E daí, quando eu cheguei no outro dia, assim, chega a consultoria, assim, ó, tipo, essa bomba vai pra ela. Resolve isso. Eu disse, isso não é comigo. Isso é com a polícia. Por favor, resolve isso. Aí eu fui lá, conversei com o cara, né? Tipo, analista de Bagé, assim, daí uma, duas, pá. Eu não sou psicóloga. E daí, passou uns 10 anos, assim, eu voltei nessa empresa e ele veio conversar comigo. E daí ele disse assim, eu queria te agradecer. Tu mudou a minha vida. Com aquela frase que tu falou. E eu, que frase? Daí ele falou as 2 frases que eu tinha dito e eu... Tu não pode contar as frases pra nós. Agora eu tô aqui, curiosa. Tu pode salvar... tu pode salvar várias vidas. Não pode, duas frases. Vai. Duas frases. Vocês conhecem as frases. Não se come a galinha dos meus galinheiros. Eu falei essa, e daí a outra disse assim, aonde se come o pão... Onde se ganha o pão, não se come a carne. E daí ele disse assim, mas as 2 são a mesma coisa. Eu disse assim, mas se tu não entendeu a primeira, tem a segunda. Bom, Elisa Oca Bertazza, só tem uma coisa pra te dizer. Tu passou no teste do sofá hoje. Eu sei. Não é da Carmen. Não. Até poderia, porque olha que espetáculo, né? Tá. Mas a Marta Hurst e a Oca Bertazza hoje passaram no teste do sofá. Valeu! Obrigada por esse papo tão gostoso aqui, né? Intervalo! Ai, gente! O papo tava tão bom que a gente trouxe as meninas de volta. Sim, tu ia brincar e dizer assim, a gente não deixou elas não puderam ir embora. Não, a gente puxou, volta. Ficou muita coisa pra ser falada, nós temos 5 minutos. As habilidades que podem... Vamos nessa? Das habilidades que podem ser trabalhadas. A questão da experiência, né, gurias? Evidentemente, a pessoa vai adquirindo experiência. Intuição, tem ou não tem? A gente estava debatendo ali, nós duas baixinhas, a gente concordou, mas... mais ou menos. Tudo pode ser aprendido. Tá. Só que é como se a gente tivesse um termômetro, assim. Então, vamos dizer assim, em comunicação, eu tô aqui no 1.
vai ser mais difícil para eu desenvolver essa habilidade. Se eu tô no 5, vai ser mais fácil. Se eu tô no 8, mais fácil ainda. Claro. Óbvio que não é assim, né? E eu diria assim, a possível. intuição, eu acho que essa em especial, eu acho que é meio que vem com a gente, sabe? Essa né? Agora, puxando a brasa pro nosso assado, também as mulheres, elas são mais intuitivas. Intuitivas. E daí, naturalmente. falando disso, quando a gente fala, assim, de diversidade e tal, quando há muitas empresas, como eu disse, não diferencia de trazer homem e mulher, mas muitas vezes pela diversidade, Preferem. algumas características da mulher, elas fazem a diferença. E é essa, a empatia, a intuição, a empatia ela é muito desenvolvida, a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, enfim. Não, e é curioso Estamos sendo porque mais também... valorizadas pelas nossas características, E né? tinha uma coisa também de certos ambientes, as pessoas preferiam ser liderados por uma mulher e certos ambientes preferiam ser liderados por homens. Isso também já não tá mais já não existindo, tá, né? tá. Ai, graças a Deus, que ótimo. Pergunta rapidinho. É mais fácil treinar homem ou mulher ou é indiferente? Também não... É igual hoje, não tem diferença. Vocês me falaram, a Marta, acho que antes da gente entrar no ar, da questão da idade, que às vezes a idade lá no final do processo pode fazer diferença, né, Marta? O que eu falei, o que a gente comentou, é que cada vez menos, assim como uma mulher, quando a gente brifa e tenta entender o que a empresa precisa, não aparece muita coisa da idade em si, mas da energia, da jovialidade, isso espírito, sim, digamos. do espírito. Até que por eu medo, vejo? talvez, de falar, assim, essas coisas Mas discriminatórias. assim, o que eu né? vejo, assim, por exemplo, em startups, né? Tu chega numa startup, é uma gurizada. É pouco, assim, tu vê poucas pessoas mais sêniores. Mas, muitas vezes, também tem o lado das pessoas mais sêniores não estarem se atualizando para se colocar no mercado. estar se Também reciclando, tem, assim, que a né? gente olha quantos desafios a E gente tu está tem. fazendo treinamento mais para esse pessoal? Uma característica que tu falaste naquele primeiro, na entrada, que era uma coisa assim, tipo cabeça dura, não me lembro como é que era. Uma coisa que vocês usaram assim, tipo cabeça dura, tá? E daí, voltando a essa pergunta, o que é mais difícil eu treinar, homem ou mulher? Não tem, né? Mas cabeça dura é difícil de treinar. Tem uma pessoa que tá assim, homem ou mulher, pode né? ser É, homem ou cabeça mulher. Quem não quer mudar, quem não quer mudar, né? Quem tem Tipo, tudo aquele que assim, sabe a tudo. verdade absoluta, O assim, dono da que acha verdade. que não muda nada. E esse para ali não vai também, né? Porque Não, mas daí a gente... só se ele é o cutuca. dono da empresa. Eu Mas adorei mesmo o assim, estilo não- Oca, desde que ela falou da analista de Bagé, que ela usa essas técnicas, já deu pra ver que ela não perdoa, né? E a coisa de ter humildade para aprender. E tem gente que não é humilde, né? E isso também é a coisa de tu ser humilde, entender que tu não sabe tudo, que tu precisa desenvolver. Eu acho que é crucial, É né, que Boca? eu sou contratada para mudar as pessoas. A Marta é contratada para encontrar a pessoa certa. Se a gente não entregar isso como resultado, Sim. a gente para de ser contratada, né? Entendi. Então a gente tem que entregar esse resultado. Se precisar dar umas, né? Dá uma chinelada. Tapinha assim, não, uma chineladinha, assim, uma agulhada mais forte, tem que dar, né? A gente sempre pergunta, é com ou sem anestesia? Às vezes Com emoção Sem ou sem emoção anestesia. também. Gurias, Adorei, como Marta. vocês viram o nosso programa também, a gente não é engessado, a gente pensa fora da caixa, tanto que a gente mudou tudo. O programa tem essa característica de ter primeiro nós duas, depois uma entrevistada, ou uma convidada, depois a outra. Hoje escolhemos tudo, venham meninas, até que E são todas... foi muito legal, né? É Tava isso aí. bem Muito divertido. legal. É isso aí. Obrigada, Obrigada, viu, meninas. Marta Hurd, pela tua presença. Elisa Oca Bertazzo também. Adoramos. Beijos em casa. Prazer receber vocês aqui. Vamos ter que retomar esse assunto, né? Com certeza. É isso aí. Gente, beijo. Até semana que vem. Tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.